Bom dia, turminha abençoada. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Que hoje seja mais um dia para avançarmos, para a gente fluir de acordo com aquilo que Deus Ele reservou e separou para as nossas vidas. Quero começar essa live abençoando a sua vida, abençoando o seu dia, declarando que a bênção do Senhor é sobre você, que você vai avançar no dia de hoje, que você vai executar aquilo que o Senhor sonhou para você, que hoje vai ser mais um dia de romper, gente. Eu declaro que sua casa é uma bênção, que você é um instrumento de Deus e que Ele vai te usar diante de tudo aquilo que Ele já reservou para a sua vida. Não sei se você acordou hoje jururu, mas eu quero te animar. Lembra que aquele que olha, sabe, para a sua vida, Ele vive. Aquele que governa a sua vida, Ele vive, Ele reina. O reino do nosso Pai não é um reino que está em ruínas, não é um reino que está acabado, mas o reino do nosso Pai é um reino que está tudo em ordem, está tudo em controle, está tudo certo. Queria começar, antes da gente orar, queria já compartilhar com vocês Provérbios 18. Provérbios 18, versículo 13. Cadê? Não, 28. Estou errada. Que é o Provérbios de hoje. (28, 13). Quem oculta seus pecados não prospera. Quem confessa e os abandona recebe misericórdia. Se alguém depois puder escrever esse versículo para mim nos comentários, eu quero fixar ele. Escreve direitinho aí. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Eu achei esse versículo tão pontual, sabe, para a gente começar o dia de hoje, porque nós estamos lendo o livro de Levítico. Bom dia para você que está chegando agora. Já nós já vamos orar e vamos começar a ler Levítico. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nosso momento aqui é para ler a palavra, comentar e compartilhar daquilo que Deus Ele tem gerado no nosso coração. E eu quero começar com esse versículo porque eu ainda coloquei aqui assim do lado: busque a santificação, confesse os seus pecados. Nós estamos lendo o livro de Levítico e o livro de Levítico ele vai dizer muito acerca da santificação. Ele vai falar sobre purificação, sobre quem vai poder entrar na presença de Deus, sobre como deve ser o serviço daqueles que estão ali operando diante da obra do Senhor. É Provérbios 28, 13. Juju. Que bom, Andresa. Fica à vontade, minha irmã. Que alegria ter você aqui com a gente, viu? Provérbios 28, 13 é o que eu estou comentando. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem confessa e os abandona recebe misericórdia. Vamos lá. Gente, a palavra fala que aquele que oculta, os seus pecados, ele não prospera. Não está dizendo só acerca do prosperar financeiramente. Não prospera quer dizer que a sua vida não vai para frente. Você pode pecou, confessou o seu pecado a Deus, o Senhor, Ele vai perdoar o seu pecado. Mas quando você confessa o seu pecado, quando você conta para alguém que você confia sobre o seu pecado, além de perdão de pecado, existe cura na sua vida. E uma das coisas que não nos impede de prosperar é ferida aberta.
sabe? Quando o nosso corpo está ferido, quando o nosso corpo está enfermo, a gente fica para baixo, a gente fica enjoado, você está sem força. Se o seu corpo físico para, você não consegue avançar no espiritual, você não consegue avançar no emocional. E eu queria falar com você, se você tem pecado que ainda não foi confessado para o Senhor, você não falou para Deus, não declarou com a sua boca: Deus, eu falei mentira, Deus, eu fiz isso aqui, eu roubei e eu passei fulano para trás. Confessa esse pecado ao Senhor, sabe? Confessa esse pecado ao Senhor, escolha alguém da sua confiança, confessa o seu pecado para essa pessoa da sua confiança, para que haja cura na sua vida. Pecado confessado é pecado perdoado, mas pecado confessado para um amigo, para um irmão, para um líder em Cristo ali, ele existe cura. E quando a cura vem, você consegue prosperar. Então não deixe a sua vida amarrada. Eu quero começar essa live já declarando isso sobre a sua vida. Viva a prosperidade de Deus. Eu falo em todos os sentidos, né? Espiritual, emocional e financeiro. Prosperidade no seu corpo físico. Para mim, prosperidade no corpo físico é você ter saúde, sabe? O pecado, ele gera morte, o pecado, ele gera enfermidade. Então, confesse seu pecado. Quero começar com isso, porque nós estamos lendo em Levítico aquilo que é impuro, aquilo que é puro, o que Deus considera comum, o que Deus considera santo, o que para Deus é profano, o que para Deus é santo, sabe? Então, diante disso que nós vamos estudar no dia de hoje, já começa aí lembrando aquilo que você cometeu e falando: Deus, me perdoa por esse pecado. Já começa confessando ao Senhor o seu pecado, falando: Deus, deixa eu começar de novo. Eu tenho esse pecado aqui como pecado de estimação. Eu não consigo abandonar ele. Já confessa para o Senhor e fala: Deus, me dê força e graça, porque eu quero prosperar. Sabe? Eu quero prosperar. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as que confessa e abandona alcançará misericórdia. Obrigada, Robertinha, sua linda. Deus te abençoe. Eu quero que esse versículo ele fique aqui durante o nosso momento devocional, porque ele fala muito sobre santificação, sobre você buscar ali o seu encontro com o Pai. Agora feche os seus olhos. Se você quiser convidar alguém para poder estar com a gente nesse momento devocional, fique à vontade. Envie essa live para um amigo, para um parente, para alguém que talvez você gostaria que estivesse aqui com você, recebendo da palavra de hoje. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã nós te glorificamos. Nesta manhã, Deus, nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é bondoso, o Senhor é zeloso em tudo que faz. Papai, mais uma vez nós queremos pedir a Tua graça sobre a nossa vida. Nós queremos pedir sabedoria nesta manhã, para que aquilo que nós vamos ler na Tua palavra, a gente consiga aplicar na nossa vida. Pai, estamos indo de uma leva de falando sobre purificação, sobre santificação, sobre aquilo que é impuro, aquilo que é puro. Hoje nós não vivemos mais sobre o domínio da lei, mas a lei para nós é princípio a ser guardado e obedecido. Papai, nós estamos debaixo da graça, mas a graça eu ainda considero que ela tem um nível ainda mais elevado. Deus, obrigado por esse sangue que nos cobre, obrigado por a gente não mais ser condenado diante daquilo que nós fizemos, Pai, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos justifica diante do Senhor. Pai amado, que nós possamos permanecer debaixo dessa graça, debaixo do Teu sangue até a sua volta, para que assim possamos morar com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nos ensina a aplicar essa palavra. Eu comecei declarando Provérbios 28:13 sobre a nossa vida. Aquele que confessa aquele que oculta os seus pecados, ele não prospera, mas aqueles que confessam, meu Deus, alcança ali uma bondade, misericórdia, prosperidade sem fim no Senhor, Pai. Nós queremos viver isso, que nesta manhã já seja uma manhã onde a gente tenha liberdade de confessar os nossos pecados uns aos outros e entregar ele aos Teus pés, Pai. Deus, eu oro por cada família aqui representada, por cada vida, Pai, que tem enfrentado dificuldade, dores, enfermidades, meu Deus, confusão mental, ansiedade, meu Deus, crises, Pai. Em nome de Jesus eu coloco nas Tuas mãos, Pai amado, onde o Senhor está, a cura chega, a libertação chega, Pai. Então, em nome de Jesus,
nos permita viver isso nesta manhã. Em nome de Jesus, eu declaro cura, Pai. Cura sobre os teus filhos, cura física, cura espiritual e cura emocional. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo ataque demoníaco, de todo levantar das trevas, de qualquer coisa que o diabo possa tentar fazer contra as nossas vidas. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Que a alegria, ela repouse sobre a nossa vida, Pai. É o que eu te peço. Espírito Santo, fique à vontade. Em nome de Jesus. Amém. Faz assim com a mão, ó. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e abandona alcançará misericórdia. Glória a Deus. Declara isso sobre a sua vida. Sabe, declara isso sobre a sua vida, que seja uma verdade, de você não viver sobre o domínio do pecado, sobre aquilo que o diabo ele tem lançado sobre essa nação, sobre esse povo, viu? Abre comigo lá em Levítico 14, nós estamos estudando o livro de Levítico. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, que Deus abençoe, que Ele prospere a sua vida de forma espiritual. E não tem problema Ele prosperar no físico também, não. Mas eu falo que quando Deus Ele prospera a nossa vida num todo, é lindo. Porque eu falo que prosperidade não é você ter dinheiro. Nunca vai ser sobre você ter dinheiro a prosperidade. A prosperidade em Deus é você ter saúde, por exemplo. Aquela pessoa que não é próspera é uma pessoa que vive gastando com remédio. Ter saúde é uma prosperidade. Prosperidade é você chegar no final do mês e não ter tanto dinheiro mais e ainda conseguir fazer banquete, porque na sua geladeira tem um pouquinho de cada coisa. Prosperidade é você conseguir dormir a noite toda, sabe? É você ter uma noite revigorante, onde você consegue se renovar, onde você acorda bem. Isso é prosperidade. Prosperidade é você ter alegria sem fim, a sua família ser unida. Isso é prosperidade, sabe? Não é sobre dinheiro. Prosperidade não é sobre dinheiro. Prosperidade é sobre a bondade de Deus sobre a nossa vida. Abre comigo em Levítico 14. Nós vamos falar sobre a purificação das doenças de pele. Você que está chegando agora, pela primeira vez, Nossa, meu cabelo tá cheiroso, gente. Vocês têm que estar aqui para sentir. Eu balanço o cabelo assim, ó. Eu abaixo o cabelo na hora que eu levanto. Nossa, que cheiro bom. Meu cabelo tá cheirosão. Nós estamos falando para você que está chegando agora e talvez você nunca entrou numa live e hoje pela primeira vez você está aqui. Nós temos o hábito de ler Bíblia todos os dias pela manhã. O meu intuito é de fato ler a Bíblia. Eu não vou ler um versículo e vou explicar. Eu vou ler a Bíblia toda e nós vamos comentar aí versículos, vamos comentar os pontos que é importante. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade, né, Robertinho? Cabelo cheiroso. Nós vamos comentar aquilo que a palavra ela diz. A gente faz questão de ler tudo e nós estamos lendo Levítico. Levítico vai falar sobre santificação, vai falar sobre lei, vai falar sobre aquilo que Deus ele tinha colocado no meio do seu povo, aquilo que ele estava fazendo como regra. E Deus faz isso para separar aquele povo mesmo. A lei, cada ponto que Deus ele deixou aqui registrado, era para que aquele povo fosse de fato um povo separado. Deus estava criando um povo modelo. E depois da queda do homem, o projeto de Deus eu vou separar um povo para mim. Esse povo vai ser um povo modelo e todo o povo que está à volta dele vai imitar eles em comportamento. Esse era o projeto de Deus, para recalcular, né, essa rota que tinha sido perdida, do homem ter se afastado de Deus, do homem ter pecado. Então Deus fala assim, eu vou levantar um povo modelo, um povo onde eu vou multiplicar ele sobre a terra, um povo que será abençoado, um povo que será próspero, um povo que terá a minha mão sobre ele.
E aí todos que estão ao redor vão olhar para esse povo modelo e vão copiar os atos dele. Só que não foi assim que aconteceu, porque o povo modelo rejeitou Jesus. O povo modelo não quis seguir aquilo que Deus estava ordenando. E nós estamos nesse ponto onde Deus está tirando o povo que ele vai fazer modelo da terra lá de escravidão, que era o Egito, e agora eles estão pelo deserto e Deus está operando várias coisas no meio deles. E uma das coisas que Deus agora está fazendo é ensinar aquele povo como eles deveriam se comportar. Aqui Deus está falando com Moisés na tenda do encontro, e Moisés vai receber várias ordens diante de Deus, como devem ser os rituais de consagração, como deve ser ritual para oferta de pecado, oferta de paz, holocausto, como que vai ser para perdão de pecado, como que vai ser rituais de purificação, quem está santo, quem está impuro, quem tá profano, como que tá as coisas ali no meio de Deus está dando as ordens. E ontem nós falamos sobre doenças graves de pele, sabe? Doenças que vinham sobre a pele e que o sacerdote, ele podia ali julgar se estava certo, se não estava, se tinha que se afastar, se tinha que se isolar ali da comunidade, ou se podia ficar no convívio, se era só uma observação, ou se seria excluído. Tudo isso para quê? Para que não houvesse contaminação no povo de Deus. E quando a gente olha para a nossa vida, hoje uma pessoa que tem uma doença de pele, ela não se exclui da sociedade. Não tem um canto onde só fica os leprosos. A gente não tem isso hoje. Mas a gente pode tratar disso de maneira espiritual. Porque tem os leprosos espiritualmente, tem os doentes espiritualmente, tem aqueles que estão perdendo fluidos espiritualmente falando, sabe? E toda vez que a Bíblia vai falar sobre aquela pessoa estava cerimonialmente impura, não quer dizer que ela estava em pecado, porque a pessoa não tem controle sobre uma lepra, a pessoa não tem controle sobre o fluxo menstrual, a pessoa não tem controle sobre aquele momento onde ela dá à luz a um filho e tem ali aquele período de sangramento, de liberação de um tanto de coisa. A mulher não tem culpa daquilo. Então, cerimonialmente impuro não é pecado. Cerimonialmente impuro quer dizer que aquela pessoa estava impossibilitada de se relacionar com Deus. Entendeu? Pegou a visão? Cerimonialmente impuro, a pessoa estava impossibilitada de se relacionar com Deus. E aí, nós vimos ontem mulheres, quando passam por seu período menstrual, quando tem ali o momento de dar à luz ao seu filho, elas ficam cerimonialmente impuras. Hoje nós vamos entrar na questão de como faz com a purificação da pele, com as pessoas que tinham lepra. Aparecia a lepra, aquela pessoa tinha que se apresentar diante do sacerdote, o sacerdote avaliava aquilo ali, e se ele diagnosticasse e falasse lepra, deveria ali oferecer sacrifício, deveria ir diante de Deus para que aquela pessoa fosse purificada. Olhando hoje para a nossa vida, aquilo que nos separa, aquilo que nos torna cerimonialmente impuros, não dignos de estar diante do Senhor, é o pecado. A única coisa que nos separa hoje, atualmente, de Deus é o pecado. Por isso que eu comecei essa live falando, confesse a Deus o seu pecado. Aquele que encobre, aquele que oculta o seu pecado, as suas transgressões, ele jamais vai prosperar. Porém, aquele que confessa, aquele que abandona o seu pecado, vai alcançar a misericórdia de Deus. Então começa o dia de hoje confessando o seu pecado ao Senhor, porque isso vai te conectar novamente com Deus. Quando a pessoa estava nesse ponto aqui de Levítico 13, cerimonialmente impura, ela não se conectava com Deus. Hoje a doença não nos separa de Deus, porque o sangue de Jesus lavou a nossa vida. Hoje a lepra, o fluxo não nos separa, não nos impede de chegar diante de Deus, mas o pecado, ele trava. O pecado é o que gera uma barreira entre mim e o Senhor. Então por isso eu digo, comece o seu dia confessando o seu pecado a Deus. Confesse o seu pecado ao seu próximo. Sabe, se você quiser, expõe seu pecado aí e nós vamos orar por você. Se você quiser, faça isso. Se não quiser, me manda no privado. Se não quiser, escolhe outra pessoa, seu pai, sua mãe, seu líder espiritual, mas confesse o seu pecado aos seus irmãos para que isso haja cura. Quando nós confessamos ao nosso irmão
O nosso pecado gera cura dentro de nós. E uma vida curada, ela vai curar outras pessoas. Mas uma vida ferida, ela só vai causar mais ferimentos por onde ela passar. O Senhor disse a Moisés: estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que ela levará para fora do acampamento, examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação, usando 2 aves vivas, cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo. O sacerdote mandará matar as aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Em seguida, pegará a ave limpa, o pedaço de madeira de cedro, o pano vermelho, o ramo de hisopo e molhará no sangue da ave que foi morta sobre a água limpa. Depois disso, o sacerdote aspergirá 7 vezes o sangue da ave morta sobre a pessoa que está sendo purificada da lepra. Quando o sacerdote tiver purificado a pessoa, ele vai soltar a ave viva em campo aberto. Um pouco do sangue daquela ave, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê? São 2 aves, né? Porque eu tô aqui confundindo, porque uma ave tá viva. É uma ave que ficou viva e a ave morta. Ele vai pegar o sangue da ave que foi morta e vai aspergir. Aspergir, né? Você espirrar ali sobre aquela pessoa. Aqui nós estamos vendo de forma já, é quase um spoiler daquilo que estava por vir. Porque a pessoa estava leprosa, ela estava impura diante de Deus. E é necessário molhar aquele sangue e aspergir sobre aquela pessoa para que haja purificação daquela lepra, daquela doença. Hoje nós temos esse sangue foi aspergido sobre a nossa vida. Eu acho que não só aspergido, mas como imerso, né? Nós somos imersos no sangue de Jesus, não só um pouquinho de sangue espirrou na nossa vida, mas nós somos lavados por completo. Eu acho lindo a forma como Deus ele lava a nossa mente, como Deus lava o nosso coração. Eu falo que nós somos mal. O nosso coração é mau, nós somos corrompidos, nós somos um povo, sabe, é sujo. E a forma como Deus lava a nossa mente é linda, porque antes de eu conhecer Jesus, o meu pensamento era um. Eu nunca fui uma pessoa má, sabe, pessoa de planejar, de maquinar o mal, de ficar, sabe, não era essa pessoa. Mas eu vejo o tanto que os meus pensamentos, eles foram purificados. O tanto que eu aprendi a pensar nas coisas que são do alto. O tanto que na minha vida hoje contém as coisas que agradam a Deus. Porque no passado para mim era você estudar, você trabalhar, você faz a sua vida, você se relaciona com quem você quer, você não tem que pedir orientação de ninguém. Porque a vida é sua e da sua vida você faz o que você bem entender. Eu tinha esse pensamento que eu precisava ser uma pessoa boa, não matar, não roubar, não colocar ninguém em prejuízo, mas os meus pensamentos eram diferentes dos de hoje. Eu escutava as músicas que eu queria, eu andava com a roupa que eu queria e fazia da minha vida o que eu bem entendesse. Só que quando a gente chega em Cristo, é lindo como Ele lava a nossa mente. E quando a gente chega em Romanos, Ele vai dizer, olha, não conforme com as coisas desse mundo. Antes, tenha a mente de vocês transformada pela renovação do Evangelho da Paz. Ou seja, agora eu quero entregar para vocês um novo estilo de vida. E é sobre esse novo estilo de vida que vocês devem permanecer. Mas para isso, Jesus ele vem e lava a nossa mente. Ele lava a nossa mente de tudo aquilo que estava antes para a gente ver um novo com Ele. E a nova mente com Cristo, uma mente lavada em Cristo, é uma mente que pensa nas coisas do alto. É uma mente que não se importa de compartilhar. É uma mente que aprendeu a se bater nessa, toma essa aqui também. É uma mente que entende que se você tem 2 túnicas, você vai entregar uma. É uma mente que entende que os seus bens não são só para você e que você precisa compartilhar. Deus vem e lava a nossa mente. Quando você vai para o mundo, quando você pega uma mente lá no mundo, aquela mente entende que aquilo que ele tem é para ele.
E se ele alcançou aquele ponto, é para ele. Você vai contar no dedo quem não conhece Jesus e é muito próspero e entende que o dinheiro dele não é dele. Você vai contar no dedo. Porque no mundo as pessoas entendem que se ela alcançou, é para ela. Ela vai desfrutar. A casa dela vai ser a melhor. Ele pode até doar um valor para o Hospital do Câncer, para uma causa especial, para um orfanato, porque tem muito rico que ele é abençoador. Mas em grande parte, gente, se a pessoa não tiver Cristo, ela não entende que o dinheiro que ela tem é do Senhor. E eu falo que essa é a renovação na nossa mente. Uma das coisas que eu aprendi também é ficar no prejuízo. Dói demais ficar no prejuízo. É ruim ficar no prejuízo. Sabe? Ficar no prejuízo é ruim. Eu não sei quem que gosta de ficar no prejuízo, gente. Eu não conheço. Quem levanta a mão e fala assim, eu amo ficar no prejuízo. É horroroso ficar no prejuízo. Só que quando a gente vai para Cristo, a gente aprende que nós precisamos ficar no prejuízo. E essa é a consequência de sermos lavados no sangue de Cristo, porque nós aprendemos a ter a mente de Cristo, nós aprendemos a se comportar como Ele se comporta, e nós aprendemos que não é sobre nós, mas que é sobre Ele. Naquele momento, quando a pessoa estava ali cheia de lepra, impura, aspergia sangue sobre a vida dela e ela era purificada. Conosco foi da mesma forma, porém não houve aspersão de sangue, houve imersão. Nós somos mergulhados no sangue de Cristo. E quando nós mergulhamos no sangue de Cristo, na hora que levanta uma nova pessoa. Isso é lindo, gente. Quando nós encontramos com Cristo, nós jamais retornamos e voltamos a ser a mesma pessoa. Aí se você fala, Raira, mas eu conheço pessoas que encontraram com Cristo e não mudaram as suas escolhas. Eu vou falar assim, possivelmente não encontrou de verdade. Possivelmente ela pode ter encontrado com Cristo, deu meia volta e voltou. Porque aquele que encontra com Cristo jamais retorna para o mesmo caminho. Uma das coisas que me encanta é quando a gente olha os magos, sabe? Os magos, quando eles vão encontrar Jesus, que eles estão ali, os estudiosos, eles vão saber que a estrela vem, a estrela vai brilhar no céu, e na hora que a estrela brilhar, significa que o Salvador, ele chegou nesse mundo. E aí eles estão caminhando, eles passam por Herodes, e Herodes pergunta, onde vocês estão indo? Aí eles falam, nós estamos indo encontrar um Messias, o menino, é isso. E aí Herodes fala assim, então você volta e me conta onde que ele está. E na hora que eles encontram com Jesus, eles veem Jesus, eles entregam a Jesus a mirra, o incenso, o ouro ali, eles entregam a oferta diante do menino Jesus, e na hora que eles olham para Jesus, eles não voltam pelo mesmo caminho. Porque eles sabiam que se eles voltassem pelo mesmo caminho, Herodes iria parar eles, e eles voltam por um caminho diferente. A palavra fala, e eles foram por um outro caminho. É esse o entendimento que eu tenho de quem encontra com Jesus. Quem encontra com Jesus dá meia volta e faz outro caminho. Se você caminhava numa vida de mentira e encontrou Jesus, você vai caminhar em direção à verdade. Se você caminhava em direção a uma vida de morte, agora você caminha em direção a uma vida de vida. Se antes você caminhava em direção a uma vida de ganância, de ter, de é meu, eu que posso, agora você vira e caminha em direção a uma vida de compartilhar, em uma vida de renúncia, em uma vida de entregar, em uma vida de vou ficar no prejuízo, porque Jesus, ele faz caminho reverso. Ele é oposto a tudo isso que está posto nesse mundo. Eu fico olhando, eu mudei de apartamento recentemente, e eu vejo o pessoal aqui no grupo do condomínio, eles não têm empatia. Eles não pensam no outro, cada um fala o que quer. Mas eu fico pensando assim, Deus, talvez não te conheceram. Talvez ainda não sabe acerca do Senhor. Porque quando o Senhor entra na vida de uma pessoa, as palavras que saem da nossa boca, elas são diferentes. As nossas atitudes, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se comportar, ele revela o lugar onde nós estamos firmados. Sabe, a sua forma de conduzir a vida vai revelar o lugar onde você está. Vai revelar se você só recebeu um pouquinho desse sangue ou se você mergulhou nele. Sabe? Avalie a sua vida. Verifica como que você se comporta.
Verifica como você conduz a sua vida, se a sua vida é de arrogância, é de mentira, é de morte, é de falar mal dos outros. Ou se sua vida é de vida, é de doar, é de se entregar, é de compartilhar, é de santificar, é de renúncia. Isso vai revelar o lugar onde você está. Não só receba um pingo de Jesus, sabe, do sangue de Jesus, mas receba Jesus por completo. E todos aqueles que encontram com Jesus jamais retornam pelo mesmo caminho. Aquele paralítico que estava lá há muito tempo sentado e esperando um milagre, quando ele encontra com Jesus, ele faz outro caminho. Jesus, ele nos dá o privilégio de viver muitas coisas nele. Mas eu quero te explicar que também, se você ficar no prejuízo, permanece nele. Permanece nele. Antes de ontem, a Cacau estava me mostrando aquele episódio de The Chosen. The Chosen é uma série muito boa. Se você ainda não assistiu, te aconselho, te recomendo assistir. É uma série que vai trazer um Jesus muito parecido com o que a gente lê na Bíblia, sabe? Um Jesus que tem um olhar compassivo, um Jesus bondoso, um Jesus que pondera as palavras para poder falar. É lindo a série. E tem um episódio quando Jesus ele vai enviar os discípulos de 2 em 2 para poder em algumas aldeias. E os discípulos estão sendo enviados. E Jesus vira para aqueles discípulos e fala o seguinte: olha, vocês vão de 2 em 2, vocês vão pregar o reino dos céus. E vocês vão ver pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas tendo uma transformação de vida. Vocês vão ver muitos milagres acontecendo. E aí Tiago, ele vai nessa cena, se retira com Jesus e vira para Jesus e fala assim: Jesus, você falou que nós vamos curar os enfermos. Você disse que nós vamos ver muitos milagres acontecendo. Eu caminho com você há tanto tempo, né? Tiago, discípulo, ele vira para Jesus e fala assim: você não vai me curar? Porque na série apresenta Tiago como alguém que manca, como alguém que tem um problema na perna. E aí Jesus vira para Tiago e fala assim: Tiago, esse problema que você relata na sua perna não é um problema, ele não é maior que o temperamento de Pedro, sabe? E ele fala assim: mas Jesus, eu quero ser curado. Se o Senhor falou que eu vou operar isso, por que não me curar? Por que não melhorar esse problema em mim? Eu ando muito devagar. E Jesus falou para ele: olha, o seu andar devagar não é problema para mim. Mas Jesus, e ele insiste ali com Jesus na cena, para que Jesus curasse a perna dele. E aí Jesus vira para ele e falou assim: ô Tiago, a poucos eu dou esse privilégio, que é, mesmo não sendo curado por mim, permanecer nos meus caminhos. Porque quando a pessoa é curada, sabe? Quando a pessoa ela recebe o milagre de Deus, quando a pessoa ela está vivendo uma vida abençoada, é muito fácil permanecer na presença de Deus. Imagina para a pessoa que era cega e passa a ver, sabe? Aquela pessoa, ela vai ficar nos pés de Jesus. A pessoa que talvez não andava e começou a andar, foi curada por Jesus. É muito linda essa pessoa ficar nos pés de Jesus, porque ela tem gratidão. Mas eu quero ver permanecer nos pés de Jesus quando Ele não te cura da sua enfermidade. Eu quero ver permanecer nos pés de Jesus quando Ele não dá a prosperidade que você esperava. Quero ver permanecer nos pés de Jesus quando você ainda não mora na casa dos seus sonhos. Quero ver permanecer nos pés de Jesus quando Ele te tira um filho, quando Ele te tira um parente que você tanto amava. Permanecer nos pés de Jesus quando tudo está bem é maravilhoso, é lindo. Mas permanecer nos pés de Jesus quando Ele te tira algo dói demais. Quando Ele não realiza o seu sonho, quando Ele não traz o casamento que você esperava, quando Ele não dá o filho que você queria, quando Ele não te cura, talvez aí da doença que você está enfrentando há tantos anos. Sabe, gente? E aí Jesus fala com ele assim: Tiago, você vai alcançar muito mais vidas dessa forma. Por quê? Porque as pessoas acham que, tipo assim, Jesus não fez o que eu queria, eu não vou caminhar com Ele. A maioria dos ateus que hoje nós vemos foram pessoas que ficaram decepcionadas porque Deus não fez algo que eles queriam. Eu conheço ateu. Em alguns casos, perderam filhos. E pessoas dignas, pessoas de caráter, que falaram o seguinte: uai,
mas Jesus está vendo um tanto de gente aí que rouba, que mata, que é isso, que é aquilo outro e não tira a vida. E aí escolhe levar a vida da minha filha de 5 anos que não tem nada a ver com isso. A pessoa passa a desacreditar em Deus. Pessoas que enfrentaram doença a vida inteira e viu um ente querido morrer com uma doença que acabou com a pessoa. A pessoa passa a desacreditar em Deus porque fala assim, mas se Deus existisse mesmo, Ele não permitiria sofrimento. Gente, eu lembro de uma cena que eu vi uma vez e eu nunca mais esqueci. É um momento em que alguém explica e fala assim, você acha que existe barbeiro? E alguém com a barba grande? O fato de ter alguém com a barba grande, todo despenteado, sabe, desconjuntado, sujo, não significa que não tem barbeiro, não. O barbeiro existe, mas as pessoas precisam ter ele. E aquilo que eu considero vida não é vida para... o que eu considero vida talvez não é vida para Deus. Porque eu já cansei de ver pessoas que Deus falou assim, fala com essa pessoa que eu vou curar ela. E aí a pessoa morrer. Mas será que era cura física? Cura espiritual? Cura emocional? Qual que era a cura? Então, se você não tem o seu problema sanado e permanece em Cristo, pode alcançar muito mais vidas. Ontem aconteceu uma situação de um casal que eu amo muito. Eu amo a vida deles. E eles estão assim, passando por uma série de coisas, né? Eles lutam muito, passam por muita prova. É um casal de amigos, eles vão na mesma igreja que eu. E essa semana que iniciou na segunda-feira, o esposo da relação, o homem, ele virou para mim, para Cacau, e ele falou que ele estava muito feliz com uma nova etapa que ele estava na vida, com tudo que Deus estava movendo e fazendo na vida dele. E ele começou a fazer academia, ele está correndo, e as coisas começaram a se ajeitar na vida dele, ele está muito feliz. E ontem a esposa dele me mandou uma mensagem, falou assim, Raira, sofreu um acidente, meu marido sofreu um acidente, e deu fratura exposta, tá no João 23, vai ter que fazer uma cirurgia, e aquela coisa toda. Ele estava de moto, indo pro trabalho, bateram nele, e aí ele tá no João 23. E aí ontem à noite eu fui dormir falando assim, Senhor, por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam? Eles acabaram de enfrentar um período de guerra, eles acabaram de passar por um período turbulento, por que, Senhor? E aí Deus me deu, né, aquela imagem que eu postei hoje de manhã, que é os meus problemas. Eu vendo meus problemas, é um avião vindo assim, ó. O meu problema quando eu coloco nas mãos de Deus e Deus segurando o avião na mão, e aí é um avião de brinquedo. E aí eu postei esse rios. Por quê? Porque às vezes nós olhamos os nossos problemas de o tamanho de um avião mesmo grande, mas quando nós colocamos os nossos problemas nas mãos de Deus, ele fica pequenininho. Bom dia, meu pastor. Bom dia, bom dia, bom dia. Sabe, quando a gente coloca nas mãos de Deus, ele se torna pequeno demais, é minúsculo. E aí eu lembrei desse casal que tinha acabado de passar por essa situação. E tem coisas que vai acontecer na nossa vida que nós não vamos conseguir entender jamais. Mas nós precisamos permanecer. Porque quando você permanece, quando está tudo bem, é lindo. Mas eu lembrei da cena de Tiago, quando Jesus fala com ele assim, olha, você vai ganhar muito mais almas se eu não te curar e você permanecer. É uma dificuldade da gente permanecer quando Deus não faz aquilo que a gente quer. Porque eu considero que nós somos muito mimados. Nós somos chorões diante de Deus. Deus, eu quero e pronto, acabou, me dá, eu quero é isso. Deus, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Deus, eu quero é casar, eu quero uma casa, eu quero uma casa. E a gente fica martelando isso com Deus. E geralmente vem revolta quando Deus não faz aquilo que você quer. Você me desconcentra, meu pastor. Você é ótimo, puxa saco meu. Sabe, é difícil a gente permanecer quando Deus ele não entrega aquilo que nós queríamos. Mas o resultado de uma vida imersa em Cristo vai ser uma vida de gratidão, uma vida de renúncia, uma vida de mente transformada. Eu entrei nesse assunto porque eu estava falando que é lindo quando alguém mergulha nesse sangue de Cristo e Cristo lava a nossa mente. O lavar a mente é você ter uma mente transformada. É você não pensar como você pensava antes. Passei maquiagem não, pastor.
Ô, gente, esse é o meu pastor, olha isso. Quem dá conta dele? Então é isso, que a nossa mente, sabe, ela seja lavada, que a gente seja mesmo imersos no sangue de Cristo, para que haja purificação, para que haja santificação, e dessa forma a gente consiga se aproximar cada dia mais do Senhor, né? Deixa eu ler o comentário da Rosana. 2 anos atrás, Deus deu 2 livramentos de morte para o meu esposo, menos de 1 ano, mas não questionei a Deus, eu só busquei a face dele. É isso, sabe? É a gente permanecer, né, Rosana, nos pés dele, porque só ele, gente, vai trazer a paz, vai trazer tranquilidade em momentos de enfermidade, em momentos de luto ou qualquer outra situação adversa, né, que não está no nosso controle. Versículo 8, para a gente terminar. Será que a gente dá conta de terminar? A pessoa que está sendo purificada lavará as suas roupas, raspará todos os pelos e banhará com água. Estará cerimonialmente pura e poderá voltar ao acampamento. Então, aquela pessoa que estava leprosa, ela vai passar por um processo de purificação. E o processo de purificação envolve rasgar ali as roupas, lavar suas roupas, raspar os pelos, jogar ali, se banhar com água, para que ela se torne cerimonialmente pura, depois de ter feito o ritual de aspergir o sangue da ave morta sobre aquela pessoa. Contudo, ela ficará fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia, ela raspará novamente todos os pelos, cabelos, pelos faciais, sobrancelha, lavará também suas roupas e se banhará com água. Desse modo, estará cerimonialmente pura. Gente, eu vejo que envolve uma vergonha aqui, né? Porque a pessoa que talvez ela tinha escondido de alguém, que ela estava com algum tipo de enfermidade, e depois ela aparece diante da sociedade, talvez com a sobrancelha raspada, né? Os pelos do braço, das pernas raspadas, devia ser uma vergonha, né? De ter que contar para todo mundo que ela estava cerimonialmente impura, que ela não podia ter relacionamento com Deus, e aí teve que passar por todo esse processo. Nós carregamos isso. É difícil a gente expor o nosso pecado, é difícil a gente expor a nossa dificuldade. Geralmente a gente gosta de mostrar aquilo que nós fazemos bem, né? Aquilo que nós temos êxito. Mas aquilo que a gente perde, aquilo que a gente não alcançou, a gente não gosta de mostrar. Raira, qual é o seu pensamento sobre cristãos que se suicidam? Perdi um amigo que era cristão, estava na igreja, mas ele tirou sua vida. Às vezes eu não entendo, a família ficou devastada com essa perda. Olha, o que eu penso acerca do suicídio é que a pessoa ela não conseguiu vencer as dores na alma dela. Nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. Corpo, alma e espírito. E esses 3, eles precisam estar em equilíbrio. Quando você sente muita dor, quando seu corpo está enfermo, você acaba não ficando bem emocionalmente falando. Você não consegue manter a sua rotina espiritual. Supondo que você pegou Covid, você está muito ruim de cama, prostrado, é muito mais fácil você ficar assistindo Netflix, vendo um filme, do que você ficar lendo de joelhos, orando. Então, o nosso corpo precisa estar em equilíbrio. Quando a pessoa ela chega a tirar a sua própria vida, aconteceu que alguma coisa ficou desequilibrada e o espírito não conseguiu ser mais forte que a alma. Hoje, gente, eu comecei a escrever um livro falando sobre isso, sabe? As armadilhas de Satanás. E o título do livro não é esse, mas eu coloco esses pontos no livro. O diabo ele sempre vai tramar na nossa vida. E ele vai construir várias pontes, várias cadeias, e ele vai tentar nos destruir. E acontece que desde a infância nós somos atacados na mente. E a nossa alma precisa ser tratada. O nosso corpo se resolve se alimentando bem, cuidando, olhando aquilo que você come, indo numa academia, fazendo caminhada. Assim você resolve o seu corpo. Dormindo bem, bebendo bastante água. A nossa alma você precisa reparar as brechas que ficaram na sua alma. Aí envolve liberação de perdão, você tratar com psicólogo, procurar psiquiatra, se precisar tomar remédio. As dores da alma, elas são grandes, sabe? E aí, se você não trata, vai ficar em desequilíbrio. E o espírito é jejum, oração, vida com Deus. Quando a pessoa tira a vida,
a dor da alma dela foi tão grande que ela já não aguentava mais. Eu conheço amigos que já tentaram suicídio e não conseguiram tirar a vida, graças a Deus. Mas eles falam que o que eles entendem é que na hora que eles tirarem a sua própria vida, essa dor vai acabar. Ou seja, só tinha uma voz falando no coração deles, que era a voz da alma, do tipo, acaba com essa dor, acaba com esse sofrimento. Eu faço visita nas penitenciárias. E na penitenciária, o que tem de menina que vira pra mim e fala assim, Raira, obrigada por essa palavra, porque se eu não tivesse escutado isso hoje, eu ia pular da Tereza. Tereza é uma corda que fica, se quando elas não dão conta, elas se enforcam. E é assim que acontece, elas acabam com o sofrimento, porque eu não vejo mais esperança. Então, meu pensamento eu creio que o Senhor ele pode ter misericórdia. Eu não vou falar que a pessoa que tirou a própria vida, ela foi para o inferno, jamais, porque só o Senhor ele tem poder para isso. Só o Senhor compreende a dor que aquela pessoa está sentindo. Não estou dando respaldo não, eu vou falar assim, olha, você não deve tirar sua vida, você é precioso, é isso, é aquilo, outro. Eu acho que para tudo tem saída, independente do tamanho da sua dor. Tem saída. Deixa seu espírito falar mais alto, deixa o seu espírito ser o maior alimentado. Porque quando o seu espírito ele é o maior alimentado, ele vai, sabe, engolindo os outros leões. Mas tem que tratar a alma. Então, o que eu penso sobre o suicídio? Eu penso que é uma dor, né? É um desequilíbrio na alma, onde a pessoa não conseguiu vencer, sabe? Mas é possível vencer. Agora, acerca de salvação, não se discute, de forma nenhuma. Eu vejo ignorantes pregando, a pessoa suicidou, morreu, e acabou, perdeu vida eterna, vai para o inferno. Quem somos nós? Já parou para pensar? A pessoa que toma ali aquele tanto de remédio e na hora que ela está começando a agonizar, ela começa a se arrepender. Por que eu fiz isso? Não dá tempo mais de voltar atrás. Deus me perdoa. O Senhor salvou a vida dela. Gente, quem conhece os corações é o Senhor, tá? Então, é triste. A gente fica sem entender por que a pessoa chegou naquele ponto. Porque talvez nós estamos num ponto saudável da nossa vida e nós não conseguimos compreender a dor daquela pessoa. Porém, tem pessoas que passam por sofrimento e precisa aceitar ajuda. Tem gente que não aceita ajuda. Tem gente que não quer sair daquele lugar. Quando é assim, eu vejo que envolve também questões espirituais, onde o diabo já sopra todo dia no ouvido daquela pessoa. Tira sua vida, não tem mais jeito. E a pessoa se entrega àquilo ali. Então, quer alcançar prosperidade espiritual? Eu acho que dá pra gente resumir ainda em cima do versículo que nós começamos a falar no início dessa live. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e abandona alcançará misericórdia. Tá doendo na alma? Confessa para alguém, fala para alguém, sabe? Compartilha da sua dor, compartilha do seu sofrimento e assim nós vamos avançando, viu? De glória em glória. Gente, nós vamos parar aqui no capítulo 8, né? Pra gente terminar no horário. Tem alguém que tem mais alguma pergunta? Esse mês eu perdi a minha sogra e logo depois o meu irmão caçula. Eu fiquei arrasada, mesmo com essa dor, eu busquei a face de Deus. Você é forte, hein, Rosana? Glória a Deus pela sua vida. Eu sou sobrevivente de 3 tentativas e nós queremos tirar a dor, queremos viver, não queremos mais viver, né, a dor. Nossa, Josi, é só Deus, né, filha? É muita dor na alma. E, Josi, você saberia descrever gatilhos? O que te levou a essas tentativas? Por exemplo, se foi uma discussão, o que você fala ou não consegue descrever? Isso mesmo, eu escuto toda hora essa voz, mas eu oro a Deus e peço ajuda. É real, né? É real, o diabo ele aproveita. Josi, é muito interessante, eu perguntei se você consegue identificar, para que nós possamos reparar essa brecha. Eu vou estar orando pela sua vida, porque só quem passa por ansiedade, por depressão, por essas tristezas sem fim, sabe o que é viver, né? Tem gente que não tem vontade de levantar da cama, tem gente que não consegue reagir. E quem tá do outro lado fala assim, nossa, mas fulano é preguiçoso, mas também não quer viver, uai. Mas só a pessoa que tá dentro daquela situação, ela sabe descrever o que ela tá passando, né? Traumas da infância.
Então, Josi, eu vou te ensinar a primeira coisa. Primeiro ponto que você vai fazer é ressignificar alguns momentos da sua infância. Entende? É aquilo que você passou, você vai começar a ressignificar na sua mente. E vai contar uma outra história para sua mente. E você vai pegar aquele versículo de Filipenses que fala, né? Tudo que é de boa fama, tudo que é do alto, tudo que tem o perfeito louvor, nisso você vai pensar. Traz à sua memória aquilo que te traz esperança. Apegue a esse ponto e vai caminhando, sabe? Vai dar certo, Josi. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Obrigado por se permitir ser usada por Deus, Raira. Amo seus estudos, muito edificante. Amém, Andresa. Que bom que você está aqui hoje, né? Fico feliz que tenha falado também ao seu coração. Gente, tem alguém que está aqui assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ainda não se lavou nesse sangue? Tem alguém que está desviado do caminho e quer voltar hoje? Se você está desviado ou se você quer aceitar Jesus como seu Senhor pela primeira vez, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E aí eu vou orar por você. Se você se desviou do caminho, andou por um caminho diferente e hoje você quer voltar, você vai falar assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Amém. Vocês são bênção na minha vida. Bênção demais. Deus te abençoa, Ana. Alegria ter você aqui comigo, viu? Se você tem, escreve aí, eu quero orar por você. E, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu fui orar na casa de uma moça na comunidade e ela estava com um demônio no corpo. Sabe como que o demônio entrou? O demônio pegou as dores dela, ela perdeu um irmão pro tráfico. A mãe é assim, largada, a mãe dela não cuidou dela muito bem. Recentemente ela perdeu outra pessoa na família. O marido não arruma emprego, ela tem uma filha. Muito histórico de dor, muito histórico de dor. O diabo usou das dores dela, dos pensamentos negativos dela e fez morada. E ela pensa todos os dias em tirar a vida. E na hora que a gente chegou, eu olhei pra ela e falei assim: por que você tá triste? O olhar dela era abatido. Eu falei: por que você tá triste? Posso orar por você? Na hora que eu fui olhar e orar, eu identifiquei vários demônios. E demônio que entrou por conta de dor. Demônio que entrou por conta de sofrimento, por conta de trauma, por conta de um tanto de coisa, gente. Tô falando, eu amo assistir páginas engraçadas de crente. Tem um que eu tô assistindo agora recentemente, eu não sei o nome dele, mas ele fala assim, ele que fala: ô Deus, eu tô passando por uma tribula aqui, e ele fala assim: gente, não dá mole pro inimigo, não dá mole, sabe? Tem que rir da cara do diabo mesmo. Confunde ele. Você pode estar triste, abatido internamente, mas dá um sorrisão, porque se o diabo ver que você está triste, ele vai montar. Ele fala bem assim: não dá mole pra tribula. Ô Deus, ele fala assim: Deus, você não falou que o fardo era leve, Deus? Então, eu acho que eu peguei na confusão, eu peguei o fardo de alguém. Porque o meu tá pesado demais. Gente, é difícil para todo mundo. Se você falar: você tem problema, Raira, eu vou listar para você vários. Mas não pode dar mole para a tribulação. É isso. Jeremias 29:11 me ajudou muito com as mentiras de Satanás. Olha aí, Dani, muito obrigada, viu, por compartilhar. É isso. É isso, galera. Todo mundo aqui é salvo? Então, se você é salvo, você escreve: eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salva. Jesus vai vir me buscar. Ele vai voltar para me buscar. Glória a Deus. Verdade, eu tenho várias experiências sobre isso. Independente da situação, eu sempre glorifico. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Feche seus olhos. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Coloca uma mãozinha, um emoji, balança aí para eu saber que você é novo por aqui. Deixa eu te conhecer. Eu vou orar por vocês. Deus, essa manhã, nós te agradecemos por esta palavra. Deus trouxe esperança para o nosso coração.
Embora, Deus, eu não consegui ler o capítulo inteiro, amanhã eu volto para Levítico 14, parte 2. Eu vi, Pai, que nesse ritual de purificação da lepra, ele é parecido com o ritual de purificação para perdão de pecado. Naquele momento lá no passado, a pessoa que estava com lepra, a pessoa que estava em sangramento, ela não tinha relacionamento com o Senhor, ela não podia se conectar contigo, Deus. E hoje a pessoa em pecado, ela não pode conectar com o Senhor. Mas graças ao sangue de Jesus, nós lavamos a nossa vida, nós lavamos a nossa mente e nós temos acesso ao trono, Pai. Nós temos acesso ao lugar da graça e obrigado por isso, porque quando nós nos lavamos, nós temos acesso de volta a esse lugar. Pai, nós entregamos os nossos pecados diante de Ti. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, Pai. Que nós possamos mesmo levar uma vida reta diante do Senhor, em simplicidade. Só te peço, Pai, mais uma coisa. Alinha, Deus, a eternidade com o natural. Alinha, Pai. Que nós possamos ver já esses pontos na eternidade, Deus. Alinha, Deus, alinha a eternidade com o natural. E que nós possamos viver tudo isso com o Senhor em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Teu sangue derramado. A Páscoa está se aproximando. E tem motivos para comemorar, Pai. Nós temos motivos para comemorar. Porque o sangue de Jesus, Ele passou por cima. Obrigado pelo passate, Pai. Obrigada. Nós te agradecemos. Nós te louvamos. Quero apresentar a vida da Josi diante de Ti. Eu quero apresentar, Pai, a família dessa moça que compartilhou, Pai, que a Vanilde compartilhou, que perdeu uma pessoa recentemente, que tirou a própria vida. Eu oro, Pai, por todas essas vidas que têm passado por crises na alma. Hoje nós vivemos num período onde as pessoas elas sentem muita dor na alma, Pai. Então traga equilíbrio. O Senhor é o melhor psicólogo, o Senhor é o melhor psiquiatra. O Senhor é o melhor em entender as dores de alma, Pai. Então, toca agora, Pai. Vem com o sobrenatural sobre essas vidas e cura, Pai. Cura almas aqui nesta manhã. Nós falamos tanto sobre perdão de pecado, sobre prosperidade, sobre o prosperar no espiritual, Pai. Então, em nome de Jesus, opera a Tua bondade nesta manhã. É com toda a humildade que eu te peço, Pai. Vem com o poder do Senhor nesta manhã e cura. Mas todavia, Pai, se o Senhor não curar, nós vamos permanecer nos Teus pés em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor olhou por nós nessa manhã. Eu entrego cada casa diante do Senhor e peço que o Senhor cubra essas casas com Teu sangue. Entrego vidas, Pai, que ainda vão aceitar o Senhor assistindo essa live. Toma nas Tuas mãos cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a bondade de Deus, que a graça do Senhor, ela possa permanecer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ei, Sabrina! Sabrina, que saudade de você. Moça, tem um tempão que eu não te vejo por aqui. Ou talvez é porque o seu arroba não tá aparecendo pra mim, né? Olha, tem pessoas novas aqui. Terezinha, seja bem-vinda. Lilian, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Tem a Denise. Que alegria ter vocês aqui. Coisa boa. Que o Senhor possa te alcançar nessa manhã, viu, Karine? Em nome de Jesus. Ô, Jonathan, você também é seguidor fiel, né? Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Fico feliz. É isso, gente. Vamos viver. Já sai dessa live esfregando a mão e faz assim, ó. Bora confundir o inimigo, né? Deus te abençoa, Vilmar. Deus te abençoa. Glória. Bora confundir o inimigo. Bora viver. Toma seu café. Porque amanhã é sextou com S de feriado. Né? Sextou com F de feriado. É isso. Beijo. Amém. Amém. Raira, ore por um casal de conhecidos meus. Taiane e Bruno perderam seu único filho, 11 meses de meningite, em Governador Valadares. Amém, Andresa. Vou orar sim, tá? Que o Senhor possa mesmo já visitar o coração deles, em nome de Jesus. Eu amo vocês. Um beijo. Um queijo. E até amanhã, se Deus quiser. Viu? Oh, meu Pai eterno. Misericórdia, Sabrina.
Vou orar também pela sua casa, tá?